Atenção. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. E dentro desta série de programas, estamos trazendo os fundamentos da nossa fé. Estamos trazendo ali dentro do credo apostólico aquilo que nós cremos, aquilo que é o resumo da fé cristã, qual é a nossa esperança dentro da história, dentro das profecias, dentro das promessas e dentro de experiências maravilhosas com Deus. Nós vamos ver como que a Bíblia nos mostra de uma maneira tão clara, tão concreta, o plano de Deus e como ele tem se cumprido em toda a história. No programa de hoje, queremos conversar sobre a vinda do Filho de Deus ao mundo, confirmada pelas Escrituras. Isto mesmo, nós cremos no Filho de Deus, nós cremos em Jesus Cristo, mas nós cremos no Antigo Testamento nos mostrando Jesus no Novo Testamento. Vamos ver isto? Deixe seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo vai te ensinar, ele vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, queremos ver sobre a vinda do Filho de Deus ao mundo confirmada pelas Escrituras. Nós sabemos que tudo o que aconteceu com Jesus há 2000 anos atrás, desde o seu nascimento ou a sua concepção, tudo estava descrito nas Escrituras. Que são as Escrituras? A Bíblia, o Antigo Testamento. Antes de Jesus, era o Antigo Testamento ou a Velha Aliança. Os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os livros históricos, que pegam as histórias desde Josué até os juízes, os reis, as histórias dos reis, o povo no cativeiro, o retorno do cativeiro, as palavras dos profetas, que viveram antes do cativeiro da Babilônia, que viveram durante o cativeiro da Babilônia e que aqueles também que retornaram do cativeiro. Então, estas são as Escrituras. E nós vamos ver que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E Mateus, esse discípulo de Jesus, que também seu nome é Levi, ele descreve todos os acontecimentos da vida de Jesus, mostrando que tudo tinha sido profetizado no Antigo Testamento. Vamos ver, por exemplo, a apresentação de Jesus no templo. Olhe comigo na sua Bíblia em Lucas 2, de 25 a 33. Diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Bem, aqui nós podemos ver algo maravilhoso. Quando Jesus foi apresentado no templo, quando Jesus foi trazido por José e Maria para ser apresentado diante de Deus, para ser consagrado ao Senhor, ali estava Simeão. Simeão era um profeta. Simeão, um homem de Deus que ali estava esperando a vinda do Messias,
Por que ele estava esperando a vinda do Messias? Porque aquele era o tempo. Quem conhecia a Bíblia, quem conhecia a palavra de Deus, sabia que aquele era o tempo em que o Messias deveria vir. Então eles estavam aguardando quando virá? E todos os dias Simeão ia ao templo, aguardando ver o bebezinho que seria apresentado. E no dia que José e Maria foram, Simeão foi levado pelo Espírito Santo. Tomou aquela criança nos braços e agradeceu a Deus. Ele disse: Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E nós vamos ver que Simeão traz uma profecia sobre Jesus. Olha o que está escrito em Lucas 2, de 34 a 35. Está escrito assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Bem, ali na apresentação de Jesus, ali naquele momento no templo, já estava sendo trazida uma palavra profética a respeito de Jesus. Que ele haveria de ser ruína para muitos. Para quem Jesus é ruína? Para aqueles que rejeitam a salvação, rejeitam sua palavra. Assim como Moisés disse que Deus haveria de levantar um profeta como ele, à sua semelhança, e quem não ouvisse, haveria de morrer. Nós sabemos que Jesus é a vida. Jesus nos trouxe a vida eterna e em Jesus estamos salvos. Mas sem Jesus, as pessoas continuam perdidas e estão condenadas. Então, aqui Simeão está dizendo que este menino estava destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. Nós vamos ver Jesus sendo a esperança, Jesus sendo a vitória, Jesus sendo a segurança, Jesus sendo a luz para milhares, para milhões, não somente em Israel, mas ele disse também para os gentios, para as nações, para o mundo inteiro. Nós vamos ver que a vida de Jesus ali está sempre recheada de profecias do Antigo Testamento e palavras de Deus. Vamos ver então como foi o nascimento de Jesus, o nascimento do Cristo e o seu reinado profetizados muito antes. 700 anos antes de Jesus nascer. Aqui, Miqueias está profetizando sobre o nascimento de Cristo e o seu reinado em Miqueias capítulo 5. Nós vemos aqui: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como os grupos de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E continua dizendo: portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Que profecia maravilhosa a respeito do nascimento de Cristo, do nascimento do Messias e o seu reinado. Miqueias então diz: e tu, Belém Efrata. Belém, a cidade ali onde nasceu Davi, mas primeiramente onde Raquel deu à luz ao seu filho, ao segundo filho, a Benjamim. E ali Raquel faleceu. Ali Raquel foi sepultada em Belém
de Judá. Em Belém, Efrata. E tu, Belém, diz Miqueias, posto que tão pequenino, uma cidadezinha, como dizem, uma currutelinha, uma aldeia, uma pequena aldeia, sem nada de extraordinário para atrair as pessoas, apenas uma cidade de pastores de ovelhas. Miqueias disse, pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar sobre Israel. Ali, de Belém da Judeia, Belém Efrata, nós vamos ver que quando os magos chegam em Jerusalém procurando o recém-nascido rei de Israel, eles vão a Jerusalém, eles vão à capital, eles vão ao palácio, eles vão à família real para saber, nasceu um bebê aí, nasceu o rei dos judeus, nasceu o Messias prometido, porque vimos a sua estrela nos céus e viemos para adorá-lo. O rei fica tão assustado com a notícia e ele chama os seus sábios, ele chama os judeus, ele chama os conhecedores da lei dos profetas e pergunta, onde deve nascer o Messias? Em Belém da Judeia, como diz o profeta Miqueias. Falou sobre o nascimento de Jesus, que seria em Belém, a cidade de Davi. E nós vamos ver que Maria, quando concebeu por obra do Espírito Santo a Jesus em seu ventre, eles estavam em Nazaré, eles estavam nas colinas da Judeia, ali já na Galileia, e estava perto já o parto, mas o menino tinha de nascer em Belém. Então Deus moveu o mundo, Deus moveu o imperador de Roma, o imperador César Augusto, baixa um decreto para que todos os povos possam se recensear no lugar do seu nascimento. Um recenseamento, um censo. Cada um deveria levar o seu registro na cidade onde nasceu, na sua cidade de origem, na cidade da sua família. Tanto José como Maria eram descendentes de Judá, descendentes de Davi, e eles estão ali para o recenseamento. Chegam em Belém nos dias de nascer o bebê. Por quê? Ele tinha de nascer em Belém. Aprendemos que quando Deus tem alguma coisa para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, Ele move o mundo, Ele move autoridades, Ele vai em lugares que jamais imaginamos para que nós possamos estar no lugar certo, no momento certo, para realizar a coisa certa, de acordo com a vontade do Senhor. Foi assim com Maria. Belém, em Belém. Não havia lugar para ele nas estrebarias, não havia lugar para José e Maria na casa de ninguém, não havia um hotelzinho, uma pousada que tivesse vaga para o casal. Ele nasceu numa estrebaria, nasceu em Belém da Judeia, para cumprir a palavra de Deus. Vamos ver aqui uma profecia sobre a ida de Jesus para o Egito. Olha, o evangelista Mateus, ele fala dessas profecias para mostrar que era impossível forjar as situações para que Jesus de Nazaré se encaixasse nas profecias. Mas é o contrário, as profecias já falavam do que iria acontecer. Veja a profecia sobre a ida do Senhor para o Egito, como está escrito em Mateus, capítulo 2, de 11 a 15. Diz o seguinte, Mateus, capítulo 2, de 11 a 15. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra.
Tendo eles partido, eis que aparecia um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Mateus aqui, ele fala de mais uma profecia. Uma profecia que estava registrada ali dizendo que o Messias, o Filho de Deus, deveria ir para o Egito. Em toda a vida de Jesus, há 2000 anos atrás, naqueles 33 anos e meio que Jesus viveu aqui sobre a terra como homem, nós vimos que Jesus, ele só saiu de Israel para ir ao Egito. Ele não foi a outras nações, ele não foi à Grécia, ele não foi a Roma, ele não foi aos lugares importantes da sua época, mas ele foi ao Egito para cumprir a profecia que diz: do Egito chamei o meu filho. Jesus esteve ali no Egito, pequenino, junto com a sua família. Por que estiveram no Egito? Por um propósito, até que passasse a fúria de Herodes. Até que Herodes, o grande Herodes, morresse e parasse com a perseguição. Porque nós vamos ver que lá em Isaías 53, nós vamos ver que no Salmo 22, quando as profecias vêm sobre o Messias, dizendo que ele seria perseguido, dizendo que ele seria odiado, dizendo que o inimigo tentaria tirar-lhe a vida, mas dizendo também que Deus o preservou no ventre de sua mãe, que Deus o preservou, que Deus o guardou. E assim foi ali em Belém, como Deus o guardou. Os magos chegaram em Belém, viram novamente a estrela, se alegraram com grande e intenso júbilo e a estrela parou exatamente sobre o lugar onde o Senhor estava. Já não era um recém-nascido, já não era um bebezinho deitado numa manjedoura. Ele já estava grandinho, já tinha passado alguns dias. Eles então ofereceram seus presentes: ouro, incenso e mirra. Adoraram o Messias, porque sabiam da profecia de que ele haveria de ser o rei de toda a terra. Ele é o rei de toda a terra. Mas a Escritura diz aqui, Mateus escreve, que depois que eles entregaram os presentes, por divina advertência, Deus disse: não voltem por Jerusalém, não voltem ao palácio de Herodes, não voltem a Jerusalém, vão por outro caminho. E eles foram por outro caminho. E o rei ficou muito bravo quando soube que os magos não voltaram, não vieram dar notícia de onde estava o menino. Então, nós vimos como que mandaram matar a todas as crianças em Belém. Olha o que está escrito, a profecia sobre a morte das crianças de Belém. Em Mateus 2, 16 a 18, nós lemos assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Que maldade de Herodes! Que homem cruel! Que homem mau! Por causa do poder,
ele não se importava com a vida humana. Por causa do poder, Herodes matou os filhos dele. Ele matou a própria esposa, quem ele amava, Mariane, e os filhos dela, por causa do poder, com medo de perder o poder como rei, com medo de perder a coroa, ele mandava matar. Então, sabendo que o rei de Israel havia nascido em Belém, ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo que ele ouvira dos magos em que aparecera a estrela. Se cumpriu a profecia de Jeremias. Ouviu-se um choro em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Aqui, esta alusão a Raquel é exatamente porque Raquel morreu ali em Belém. Ali em Belém, antes de Jacó chegar até seu pai Isaque, lá em Berseba. Ele parou ali em Belém, em Efrata, onde Raquel deu à luz a Benjamim e veio a falecer. Era Raquel chorando, é Belém chorando, são as mães, os pais, os irmãozinhos chorando pelos bebezinhos que Herodes covardemente mandou assassinar. Profecia. Não tem jeito de forçar, não tem jeito de falar que Jesus de Nazaré, o rabino da Galileia, o doce e maravilhoso Yeshua, Hamashia, Jesus o Cristo, Jesus que nasceu há 2000 anos atrás, nasceu em Belém, tudo foi se cumprindo. Não tem jeito de querer forçar uma pessoa dentro da profecia. Teria de mudar o mundo. Para Jesus nascer em Belém, o Senhor moveu Roma, o imperador de Roma, para forçar um recenseamento das pessoas para que José e Maria pudessem sair de Nazaré até Belém. Para se cumprir a profecia do Egito, chamei o meu filho, ele teria de ir para o Egito. E os magos trouxeram ouro, dinheiro, incenso e mirra. Eram valores com os quais José e Maria puderam estar ali no Egito, puderam ter a garantia de um tempo ali no Egito. Precisavam de recursos. E esses recursos vieram através dos presentes dos magos. Do Egito chamei o meu filho. Não tem jeito de forçar, não tem jeito. As profecias vão caindo sobre Jesus e todas elas, todas as profecias sobre o Messias, inclusive a morte das crianças em Belém, aconteceu por causa de Herodes, o seu poder e a perseguição a Jesus. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus tem as suas promessas. E na palavra de Deus nós encontramos salvação em Jesus, vida eterna em Jesus, promessas de Deus maravilhosas em Jesus. E nós cremos que Jesus é o Cristo, é o Messias prometido, porque nele se cumpriram todas as profecias, todas. Nós vimos apenas algumas com relação ao nascimento de Jesus, com relação ao que aconteceu quando ele foi concebido. A palavra de Deus é a verdade. Você crê? Você já tem a vida eterna? Você já está salvo? Vamos orar? Que tal entregar agora a sua vida a Cristo? Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração. Eu te dou a minha vida, meu coração, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu coloco em Tuas mãos. Lava-me com o sangue de Jesus. Perdoa todos os meus pecados. Dá-me um coração limpo na Tua presença
e encha-me com teu Espírito Santo. Eu me entrego a ti para ser inteiramente teu todos os dias da minha vida. Recebe-me, recebe-me, Senhor. Salva-me. Escreve meu nome no teu livro. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Fique firme em Jesus. Caminhe todos os dias buscando fazer a sua vontade. E estaremos sempre juntos na presença dEle. Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.